Oi, gente. Bom, essa é a nossa terceira aula, então, sobre jornalismo de dados. A gente já falou bastante sobre como tudo ao nosso redor pode ser um dado, e bastante também sobre como os dados não são infalíveis e perfeitos e imparciais. Justamente por isso, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como trabalhar com dados de uma maneira ética. Então, sobre quais são as nossas limitações, quais são os nossos desafios, e algumas coisas que a gente tem que ter em mente na hora de coletar os nossos dados, também na hora de publicar esses dados, para a gente fazer isso da maneira mais ética possível, de uma maneira que, como a gente já disse, informe e não desinforme. Vou compartilhar aqui a minha tela e a gente vai, então, bater um papo sobre isso. Vamos falar um pouquinho, então, hoje sobre ética no jornalismo de dados, em diferentes momentos desse nosso fluxo de trabalho que a gente já viu também na aula anterior. Primeira coisa que a gente sempre precisa ter em mente, gente, é que os dados são nossa fonte. E como a gente já falou algumas vezes, assim como qualquer outra fonte, eles precisam ser tratados com desconfiança, com um pouco de crítica, com um pouco de ceticismo também, e entendê-los e imaginá-los realmente dessa maneira, como se eles fossem uma fonte como qualquer outra, como se fosse uma pessoa, uma entrevistada, um entrevistado ou algo assim. A gente está sempre trabalhando com fontes no jornalismo e a gente tem diferentes tipos de fonte também, né? A gente tem fontes que são muito estruturadas, e aí nesse caso a gente está falando sobre bancos de dados, sobre boletins oficiais, sobre releases, então são informações, né, são fontes, né, que vêm de fontes e elas já chegam de uma maneira realmente ali bem estruturada e bem certinha ali para a gente. Outras já não estão tão estruturadas assim, a gente precisa estruturar, né? Então, quando a gente faz entrevistas, quando a gente conversa com pessoas, sabe aquele bloquinho do jornalista que definitivamente não é nada estruturado, precisa de uma estruturação para dali a gente tirar a informação? É mais ou menos isso. E a gente tem fontes que vêm bem mais bagunçadas, geralmente quando são vazamentos de informação, né? Então, elas realmente não vêm estruturadas. A gente tem casos, por exemplo, como o Panama Papers, né? Agora a gente tem o Pandora Papers recentemente, mas lá no Panama Papers, por exemplo, aquele mundo de informações sobre as offshores, né, de diversas pessoas no mundo todo, chegou um jornalista virou e falou, eu não sei o que fazer com isso. E procurou uma outra redação, então, né, um jornalista de uma redação, procurou um jornalista de outra redação para falar, ó, preciso de ajuda, eu preciso estruturar esses dados e ver o que é que tem de informação aqui. Então, a gente tem diferentes tipos de fonte, como jornalistas, né, com as quais a gente trabalha, e elas têm níveis de estruturação diferentes também. Aqui a gente está falando sobre fontes de dados que geralmente já vêm estruturadas, né? Nem sempre, a gente viu que a gente tem sempre que fazer um trabalho ali de limpeza, checagem, etc. Mas a gente já tem um nível de estruturação. O problema é que quando essa base de dados já vem muito estruturada, já vem muito pronta, a gente sempre precisa ficar atento se a gente não está muito dependente de fontes oficiais, né? De informações que já vêm prontas para a gente. Às vezes a gente quer uma base de dados que esteja um pouco menos estruturada, mas que a gente consiga estruturar do nosso jeito e tirar as informações de uma maneira independente. Então a gente sempre precisa ficar de olho nisso também. Qual que é o nível de estruturação da base de dados que eu estou trabalhando? De onde ela veio? Qual que é a fonte? Consigo modificar essa estrutura? Faz sentido modificar? Se veio completamente desestruturada, como um vazamento de informação, como é que eu faço para estruturá-la? Preciso de ajuda? São coisas que a gente precisa ter em mente quando a gente vai trabalhar com dados. Lembrar, como sempre, que não existem dados brutos, né? A gente fala muito sobre dados brutos, né? Mas, na verdade, os bancos de dados, os maiores bancos de dados também são feitos de dados bem pequenininhos, né? E eles sempre foram pensados e estruturados em algum nível por seres humanos, né? Que decidem quais as informações devem ou não devem ser contempladas ali sobre um tema, que é mais ou menos o que a gente faz no jornalismo no nosso dia a dia, né? Sempre que a gente decide que uma informação é importante, de alguma maneira a gente está dizendo que a outra, que talvez não vá ser noticiada, é menos importante de alguma maneira, né? Então, quando a gente está falando sobre dados, a gente também está fazendo essas escolhas. Quais bases de dados são importantes? Quais são os dados importantes sobre esse tema? Eu gosto de falar muito sobre isso, porque eu acho que a gente tem um problema muito grande, no geral, quando a gente fala de dados, que é no design do dado, que é em desenhar como vai ser a nossa coleta, porque a gente pensa muito pouco em como e para que vamos usar esse dado. Então, quem desenha essa coleta, né? Então, vou dar um exemplo aqui, vamos falar de dados sobre violência contra a mulher, por exemplo. Quais são os dados que importam sobre violência contra a mulher? Se eu não sei como esses dados vão ser usados, seja por quem está pensando em políticas públicas, por jornalistas, pela sociedade civil, e eu não sei para que eles vão usar esses dados, eu não sei de verdade quais são os dados que importam. Então, eu acho que pode ser muito importante, por exemplo, eu ter um número geral de dados, né, de números de ocorrências de violência contra a mulher por estado, e acho que isso é suficiente. Quando, na verdade, se eu soubesse que para fazer políticas públicas eu também preciso observar coisas como renda, como raça, como localização geográfica, como situação familiar, enfim, uma série de outras informações que são importantes, eu coletaria esses dados. Mas se eu não sei,
se eu tive um problema aí no design dessa coleta, né, se eu não pensei em como esses dados vão ser usados, para que eles vão ser usados e por quem eles vão ser usados, a gente costuma ter um problema inicial bem básico, que é, talvez os dados que sejam importantes para a gente, eles acabem não existindo. Mas é importante a gente pensar nisso, então, que toda base de dados tem ali um trabalho humano, de fato, passou por um processo de seleção, de recorte, né? Então, mesmo quando esse dado ali aparece para a gente muito bruto, né? Ele aparece pronto, altamente estruturado, com certeza ele sofreu recortes, manipulações, né, no sentido de mudanças mesmo, e a gente sempre precisa ter isso em mente também, né, que todo aquele dado que aparece ali na manchete, né, então o aumento de não sei quantos por cento, a queda de não sei quantos por cento, eles escondem muitos daqueles microdados que a gente já falou em outros momentos também, e com certeza passaram por um recorte aí de seleção, né. E um recorte que pode ter erros, né? Erros que realmente às vezes não são, eles não são intencionais, eles são realmente erros, né? A gente tem diferentes tipos dessas falhas, né? Que podem acontecer quando a gente está trabalhando com uma base de dados. A gente tem o que a gente chama, por exemplo, de erros aleatórios, né? Que é realmente um problema, às vezes, no registro de dado, né? E aí pode ser um erro que, por exemplo, foi uma falha. Então, por exemplo, eu tenho um formulário que deveria rodar ali 7 dias, né, na internet, e um dia ele ficou fora do ar porque a ferramenta saiu do ar. É um erro de registro que é aleatório, aconteceu, não tinha muito controle sobre isso, foi um erro pontual, mas aconteceu. A gente dá esse exemplo, por exemplo, quando a gente vai calcular pessoas que usam transporte público. É como se a catraca falhasse ali, ficasse 3 horas fora do ar, né, e, sem registrar as pessoas que estão entrando ali no metrô, ou no ônibus, ou no trem. É um erro aleatório, mas que com certeza impacta na minha coleta de dados. Já existem os outros erros que são sistemáticos. E aí é o que a gente chama dos famosos vieses, né? Que são erros realmente que também podem não ser intencionais, mas que acabam acontecendo porque estamos, às vezes, enviesados, né? Então a gente tem aqueles. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, sobre os vieses de confirmação, sobre os vieses que não só os nossos, de quem está analisando os dados, mas também de quem coletou esses dados, né? A gente tem um outro erro que é de realmente. Será que a gente está medindo o que a gente realmente queria estar medindo? Então, por exemplo, a gente está falando sobre universidades, né? Então, sobre o bom desempenho de alunos de universidades. E aí a gente vai medir isso, por exemplo, só pelas notas que os alunos tiram ali nas disciplinas da faculdade. Será que isso realmente mede se o desempenho deles é bom ou ruim? Será que não tem outras coisas que poderiam medir aquilo? Então, será que eu estou medindo a coisa certa, né? Então, quando a gente está falando de pandemia, né, por exemplo, às vezes a gente está olhando muito por um número, né? Então, por exemplo, para falar de pandemia, então a gente está olhando e olhamos muito para os números de mortos, porque, né, foram estratosféricos. Mas quando a gente está falando do aumento, né, ou de como essa pandemia está se espalhando, será que a gente não deveria dar mais atenção para o número de novos casos? Então, houve um tempo, por exemplo, agora com a vacinação, que a gente tem menos números de mortes, mas às vezes a gente viu ali um tempo em que, mesmo assim, os números de casos ainda eram grandes. E isso quer dizer que a pandemia ainda estava se espalhando, ainda que ela fosse menos mortal. Então, a gente precisa estar sempre de olho para pensar, será que eu estou medindo a coisa certa para me dar essa resposta? Será que eu não deveria estar medindo mais alguma coisa? Será que outro dado não influenciaria, né, nessa minha informação? Então, por exemplo, hoje mesmo eu estava dando uma aula e a gente estava trabalhando com dados de delegacias que atendem mulheres vítimas de violência. E aí, se eu fosse olhar ali quais eram os estados que tinham mais delegacias ou quais eram os estados que tinham menos, isso poderia, na verdade, me dizer pouca coisa. Porque eu posso pegar um estado, por exemplo, que tem muitas delegacias, mas que na verdade deveriam ter mais. Por quê? Porque aquele estado tem mais números de ocorrências de violência contra a mulher, porque aquele estado tem mais população feminina. Então, você tem um número ali que parece ok de delegacias, né? Pode ser inclusive um número, né, do estado que mais tem delegacias, mas na verdade essas delegacias estão super sobrecarregadas. E às vezes você pega, né, um estado ali que tem menos delegacias, mas que para aquela população, para o número de ocorrências, aquilo faz sentido. Também, será que não faz sentido eu ver não só o número, né, então, de delegacias, mas também o número de ocorrências, né, se esses estados são os estados que registram mais ou menos casos de violência contra a mulher? Porque a gente imagina que, né, os estados que têm mais casos talvez devessem estar mais, né, ter mais assistência, mais estabelecimentos, né, mais unidades de delegacias para essas mulheres. Então, tem várias coisas que às vezes a gente acha que está medindo a coisa certa e a gente está deixando de medir algumas coisas importantes, ou a gente está pegando o dado errado para responder aquela nossa pergunta. Isso é bem importante a gente ter em mente. E a gente tem os erros de exclusão, que muitas vezes não deixam de ser erros de vieses também, mas na verdade é quando populações elas são ignoradas no conjunto de dados, né? Isso acontece muito, por exemplo, quando a gente está falando de alguns recortes de raça e de gênero, né? Vou dar o exemplo de novo da pandemia.
se a gente pegar os detalhamentos de dados de casos e de mortes de pandemia, a gente vai ter ali, né, um recorte um detalhamento, por exemplo, por sexo, né? Mas a gente não tem um recorte da população trans, por exemplo. Então, eu não sei como a pandemia, de fato, afetou a população trans. E por muito tempo a gente teve que fazer uma campanha para que realmente esses dados fossem detalhados por raça também. Porque para a gente é importante saber se os negros estão sendo mais afetados, qual que é a diferença, né? Como é que grupos diferentes de raças estão sendo afetados pela pandemia. Se a gente não tiver um nível de detalhamento, essas populações elas vão sendo excluídas. E quando isso acontece, começa a acontecer sistematicamente, é uma exclusão que é sistemática. Então, a população trans, por exemplo, é muito comum que ela não esteja contemplada nos dados públicos, de políticas públicas que a gente tem, né? Quando isso acontece, é uma exclusão que ela é sistemática e isso vai se espalhando e vai virando um padrão, né, de que elas realmente não estejam incluídas. E como a gente sabe, a gente já falou que os dados são muito importantes para a gente pensar em políticas públicas, em transformações, é importante que essas populações também estejam contempladas, né? Mas pode ser a nível menor, por exemplo. Então, eu estou fazendo uma pesquisa, por exemplo, sobre, não sei, a realidade da mulher, dia a dia da mulher em São Paulo, né, na cidade de São Paulo. Mas eu estou olhando só para as mulheres que moram no centro da cidade. Está deixando todas as mulheres que moram nas periferias fora dessa minha pesquisa. Isso não é uma exclusão? Eu não estou deixando de representar um grupo ali que deveria estar representado nessa pesquisa? Então, existem esses erros de exclusão também, e a gente sempre precisa olhar para esses dados, inclusive quando eles chegam prontos já para a gente, com essa pergunta: será que tem alguém que ficou de fora? Por que ficou de fora? E o quanto estar de fora impacta o resultado, a representatividade, né, de fato, a assertividade também dos meus dados para a análise que eu estou fazendo. Justamente por isso é bem importante a gente pensar em algumas perguntas, então, a serem feitas quando a gente recebe uma base de dados. Primeiro, quem pagou por essa coleta de dados? É mais ou menos algumas perguntas que às vezes a gente faz para o jornalismo em geral, né? Que alguém pagou por essa matéria, né? Quando a gente está falando de branded content, por exemplo, né? De conteúdo patrocinado, isso importa. Quando a gente está falando de dados, isso também pode importar, gente. Por exemplo, quando a gente está falando de pesquisa sobre temas específicos, né? Então, por exemplo, eu estou fazendo uma pesquisa sobre reprodução, né? Assistida de mulheres. Será que essa pesquisa foi feita por uma organização, por uma empresa que realiza esses serviços, que tem interesse, tem algum interesse ali em falar sobre aquele dado, e principalmente se tem interesse sobre uma narrativa em relação a esse tema? Legalização de drogas, por exemplo. Essa pesquisa foi feita por uma organização que é a favor da legalização ou é feita por por um instituto de pesquisa que é contra a legalização? Será que isso muda a maneira como esses dados foram coletados, né? A narrativa que esses dados apresentam? São dados que foram, então, coletados pelo Estado ou são dados que foram coletados por empresas privadas? O instituto de pesquisa, para fazer pesquisa eleitoral, qual foi o instituto que fez essa pesquisa, né? Será que ele tem alguma relação, por exemplo, com algum partido, com algum político? Ou será que, né, foi uma pesquisa que foi realizada por um político, por exemplo, né, ou pela equipe dele? Tudo isso pode influenciar, né? Se não influencia, pelo menos precisa estar transparente, né? Precisa ser uma informação que o eleitor também precisa saber. Então, é bem importante a gente fazer essa pergunta. Por que esses dados existem também, né? Quem foi que decidiu que esses dados eram importantes, né? E por quê? Então, qual foi a motivação, né, que levou essa pessoa, essa organização, esse instituto de pesquisa, essa empresa, a ir atrás dessa coleta de dados? Qual que é o interesse dele nisso, né? Coletar dados não é fácil, também não é barato, então realmente sempre tem um interesse. E é sempre importante a gente pensar nisso, né? Uma pesquisa, por exemplo, que é voltada para políticas públicas, então vai subsidiar políticas públicas importantes, né? Ou não, vai subsidiar, na verdade, um lobby, um advocacy, né? Então, estou fazendo uma pesquisa, de repente, sobre armamento e desarmamento da população. E aí, é uma pesquisa que é feita por um grupo que é, por exemplo, pró-armamento, num momento de discussão, por exemplo, de plebiscito, igual a gente teve do Estatuto do Desarmamento. Opa, peraí, tem aqui uma informação importante. Quem coletou esses dados e qual foi a motivação? É uma pesquisa que vai ser usada, por exemplo, por essa organização para fazer lobby a favor do armamento, ou contra, né, se for uma organização contra o armamento. Então, tudo isso é importante, porque tudo isso pode influenciar em como esses dados foram coletados, organizados, né, e inclusive analisados quando eles já vêm brutos, assim, para a gente. E o design, que é o que eu estava falando agora há pouco, né? Então, quem desenhou essa coleta, né? Como é que esse design está influenciando os resultados? Tem um exemplo muito bom para isso, que é realmente aquele de pesquisa eleitoral. Então, não sei se vocês já viram, mas tem pesquisas que são feitas de maneira aleatória, do tipo, olha, me diz aí em quem você vai votar, e eu não te dou uma lista de candidatos.
e tem pesquisas que são feitas com uma lista de candidatos, que já muda um pouco, né? Sua resposta, qual é o primeiro nome que te vem à cabeça? Espontaneamente, ou qual é o nome que você escolhe entre essa lista? Qual candidato apareceu primeiro? Como que essa pergunta foi feita, né? Então, estou falando sobre uma coisa é eu perguntar, você acha tal partido corrupto? Sim ou não? Outra coisa é eu te contar um escândalo de corrupção desse partido e aí te falar, você acha esse partido corrupto? Sim ou não? Então, como a pergunta é feita, tudo isso, todo esse design de coleta de dados pode influenciar totalmente os meus resultados. Então, é sempre importante a gente se perguntar sobre isso, a gente olhar, a gente realmente capturar isso, assim. Então, realmente, eu tenho, por exemplo, uma pesquisa que seja eleitoral, uma pesquisa de formulário, né, de perguntas e respostas ou algo assim, dá uma olhada nessas perguntas, não vai olhar só as respostas, mas como é que essa pergunta foi feita? Porque a gente sabe que, né, ainda mais a gente que é jornalista, a gente sabe que, a depender de como a pergunta é feita, a resposta toda muda, né? Como a ordem das coisas é apresentada para a gente, tudo pode mudar. Então, isso é muito importante também a gente levar em consideração, a gente ter isso em mente. E a gente precisa, então, realmente ter ética na captura de dados também, né, na coleta. Aqui a gente já falou bastante sobre coleta, pesquisas, né, perguntas, entrevistas e etc. Mas às vezes a gente tem coletas de dados mesmo, como a gente já falou, que às vezes já estão públicos na internet, que já estão disponíveis, mas também talvez não estejam tão acessíveis, né? Existe um consenso básico que é, se esse dado está público no site de uma instituição, né, está público online, ele é público para geral. Né? Então, se ele está disponível para qualquer um, ele é um dado público que pode ser usado. Se ele vai ser raspado com programação, ou se é um CSV que eu vou baixar, enfim, talvez isso não faça diferença. O importante é que o dado já está público, ele pode estar desestruturado, como a gente falou, está precisando de uma estruturação, mas se está online, está para jogo. E o outro consenso é que a gente não deve investigar dados protegidos, ou seja, somos jornalistas, não somos hackers, né? Apesar de termos grandes investigações aí que foram feitas a partir de dados que foram coletados por hackers, né? Mas nós, como jornalistas, não fazemos isso, né? Então, se um usuário comum, né, não pode acessar esses dados, né, se eles estão protegidos de alguma maneira, não é função do jornalista tentar obter esses dados, invadir a privacidade de alguém, invadir o sigilo desses dados, né? Todas essas investigações que a gente viu, né, de vazamentos, não foram vazamentos que foram feitos por jornalistas, foram vazamentos que chegaram às mãos dos jornalistas, e aí existe uma outra discussão ética, se devemos, podemos, como usá-los, mas nós, como jornalistas, não somos os hackers que vamos criar esses vazamentos, que vamos, né, passar e ultrapassar essa barreira da proteção desses dados e do sigilo. E uma outra informação, uma outra pergunta para a qual não existe muito consenso, e eu vou deixar aqui para a gente pensar, é quando a gente está fazendo essa captura, que é essa coleta automática dos dados, né? Então, uma coisa é eu, Bárbara, ir lá, copiar e colar os dados, né? Enfim, fazer ali um trabalho manual. Uma coisa é eu construir um robô para isso. Tem muitas APIs, por exemplo, que elas bloqueiam o acesso de robôs, né? Então, um dos projetos que eu coordeno, por exemplo, que eu elas no Congresso, tem uma robozinha que monitora todos os projetos de lei que tramitam sobre direitos das mulheres no Congresso, né, na Câmara e no Senado. Então, ele está diariamente, várias vezes por dia, perguntando informações, né, para a API da Câmara e do Senado sobre esses projetos. Se a Câmara e o Senado, por exemplo, decidissem que, olha, não queremos robôs aqui, vamos cortar esse robô, então, né, vamos derrubar esse robô, eu teria um grande problema. Talvez pudesse ter um registro, então, de robôs, né, ou de pessoas que estão construindo esses robôs, para que as organizações soubessem que eles são idôneos, qual é a motivação. Precisa, também não sei se precisa, mas é uma questão aí que muitas vezes é discutida, né? O quão ético é você construir robôs que vão fazer se passar por humanos, né? Que na verdade não é um humano que está fazendo aquela coleta, é um robô. Se isso é ético ou não, eu acho que depende muito também da situação, enfim, acho que é uma discussão ampla aí, mas achei importante aí deixar isso na mente de vocês, né? Mas essa é a importância de que a gente também precisa se fazer essas perguntas quando a gente vai capturar dados, né? E aqui tem uma lista, gente, de como não fazer coleta de dados, tá? Aqui não, principalmente quando a gente está coletando dados que sejam de comunidades, então, né, aqui é quase um trabalho, né, antropológico, etnográfico, assim, então muitas vezes a gente vai coletar dados, por exemplo, de uma população muitas vezes vulnerável para mostrar qual é a situação dessas pessoas, e a gente acaba cometendo uma série de erros que são éticos na hora de fazer isso, né?
Primeira coisa, e isso no geral, é que essas pessoas precisam realmente consentir que elas estão disponibilizando esses dados para a gente, né? Muitas vezes a gente sai coletando dados ali, registrando observações e dados, etc., que são de pessoas, que são de comunidades que nem sabem que estão sendo mapeadas. Isso é muito importante, gente, o consentimento, né? Quando a gente está falando principalmente de comunidades também, é importante a gente pensar o quanto a comunidade não pode também estar envolvida nessa coleta, né? A gente tem uma mania, né, que é a gente se vê como pesquisadora, jornalista de fora, a gente vai fazer a coleta, a gente pensa na metodologia, e a gente só chega e coloca isso, né, para essa comunidade que a gente vai mapear. E sem ouvi-las, sem entender o que é importante, sem entender o que elas acham que deve ser coletado, o que elas acham que não deve ser coletado. Então é importante envolvê-los nisso também, né? Inclusive, de alguma maneira, de repente, capacitá-los para que eles também possam fazer essa coleta, porque eles vão saber de muitas coisas que nós provavelmente não sabemos, né? É, sempre é importante pensar em privacidade, gente. Então, às vezes, a gente está coletando dados que são geográficos, com imagens, com drones. A gente precisa pensar que todo mundo tem direito à privacidade, né? E que precisa existir um consentimento, então, realmente, para que essa privacidade possa, de alguma maneira, ser, entre aspas, ali, invadida, né? Eu não posso simplesmente sair mapeando, por exemplo, o bairro, né? Assim, a região ali, e coletando dados sobre as casas, como elas são, etc. Será que eu posso fazer isso sem consentimento? Será que é legal? Legal não só no sentido jurídico, mas será que é bacana da minha parte fazer isso, né? Tem muitos grupos também, gente, que eles são exaustivamente mapeados, né? E será que não é um trabalho, assim, para eles não é chato mesmo, né? Então, assim, não sei se vocês viram, mas recentemente, inclusive, falando até de privacidade, né? O Prêmio Vladimir Herzog de Direitos Humanos, de Jornalismo, eles têm uma categoria de fotografia. E uma das fotografias que estava concorrendo, eu acho que foi no ano passado, eram de indígenas que não sabiam como usar a máscara, né? Então elas estavam meio assim, como é que eu uso isso? E o concurso decidiu não considerar, né, essa foto para concorrer, justamente porque foi uma foto que foi feita sem consentimento, né? Então, não é porque é uma população afastada, né, isolada, muitas vezes, a gente não pode tratar isso como se eles fossem exóticos e a gente simplesmente, como se a gente estivesse num zoológico e pudesse sair tirando fotos por aí sem consentimento. Isso não faz o menor sentido. E da mesma maneira, também não faz sentido a gente estar sempre, às vezes, mapeando os mesmos grupos, sendo que já existem dados sobre isso, sendo que é uma população que já está lidando com várias outras coisas. Então, se os dados já têm dados sobre isso, será que eu preciso fazer esse esforço de novo? Esse esforço que é para mim e para essa população que está sendo mapeada também? E sempre pensar, né, em que esses dados precisam de alguma maneira também voltar para essas pessoas, né? Então, às vezes, a gente vai lá, faz uma pesquisa, publica um artigo, publica uma reportagem e nunca mais fala com as nossas fontes. E nunca mais diz quanto de informação a gente conseguiu tirar daqueles dados, que são coisas que são importantes, inclusive, para eles, para o próprio dia a dia. A gente viu recentemente isso também numa matéria, numa reportagem, sobre, por exemplo, as mães dos filhos que sofreram com o Zika vírus, com a pandemia, né, com a epidemia do Zika. Então, durante muito tempo, né, durante aquele período, se pesquisou, se mapeou muito a vida dessas mães, dessas crianças, e elas estavam dizendo, né, em reportagens que elas nunca mais tiveram acesso a essas pesquisas. O que você coletou sobre mim? O que você descobriu sobre a gente? Por que eu não tenho direito a receber essa informação? Por que você não me devolve isso? É importante a gente também pensar nisso, tá, gente? E tem que pensar que se para coletar esse dado eu vou causar algum tipo de dano, gente, seja psicológico, físico, mental, é melhor não coletar, né? E isso é muito importante quando a gente está também trabalhando com pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, tá? Então, vou estar revitimizando essa pessoa, por exemplo, se eu estiver coletando esses dados, será que vale a pena? Será que é realmente necessário e importante? Então, são escolhas éticas, perguntas éticas que a gente tem que se fazer na hora de mapear, de coletar, de capturar esses dados, tá, gente? E depois de capturar, né, como a gente viu ali nas outras aulas, enfim, capturei, limpei, etc., vou analisar os meus dados. Eu, a musa da imparcialidade? Não, você que tem muitos vieses, com certeza. A gente tem uma série de vieses quando a gente está analisando dados, gente. O primeiro e o mais óbvio, que a gente ouve muito falar, principalmente agora que a gente fala tanto sobre desinformação, é o viés de confirmação. Então, é quando a gente acredita numa hipótese e a gente quer que os dados confirmem aquilo que a gente acredita, né? Então, por exemplo, eu acho que ninguém vai votar no Trump. E aí eu vou dar um jeito aqui de fazer os meus dados mostrarem que ninguém vai votar nele, quando, na verdade, os dados talvez mostrem que existe uma grande possibilidade dele ser eleito. Coisas assim, né, gente? A gente fala muito sobre isso com desinformação, porque é muito comum que a gente
confie mais no que acaba confirmando o que a gente acredita, né, do que no que contraria a gente. A gente não gosta muito de ser contrariado, no geral, não a gente jornalista, a gente ser humano, né? E muitas vezes a gente tenta manipular os nossos dados ali, né? A gente já disse isso, que eles podem dizer o que a gente quer que eles digam se a gente manipular esses dados, né? Sem contexto, principalmente. E às vezes a gente realmente quer que eles confirmem o que a gente está acreditando. E a gente tem uma dificuldade de desapegar dessa hipótese quando ela é negada. Então a gente tem que ficar de olho nesse viés. Existe um viés também, gente, que é de disponibilidade, que é assim, a gente acredita que o mundo é do jeito que a gente vê perto da gente, né? Então, assim, é como se o que tivesse à mente primeiro sobre um determinado assunto fosse muito verdadeiro. Então, pandemia, por exemplo. Bom, eu conheço pouca gente que pegou coronavírus, por exemplo. E aí você acha que, então, a pandemia não existe, que é só, né, uma gripe. Porque são os dados que estão disponíveis para você ali num primeiro acesso, né? Então, é o que te vem primeiro à cabeça, assim. E o mundo não é só como você vê, né? Então, é basicamente isso, né? Então, olha, não, eu conheço pouca gente que perdeu o emprego na pandemia. Então, eu acho que a economia está maravilhosa. Eu acho que é isso aí, gente. Né? Essa é a minha visão. Porque é o que está disponível ali à minha frente logo de cara. Esse é um viés muito comum e que é um potencial gigante também para impactar negativamente a nossa análise de dados, né? Existe um outro viés que é o de ancoragem, esse acho que todo mundo já passou por isso. Então, é quando você é apresentado a uma informação primeiro, e aí aquilo muda mais ou menos a maneira como você vê aquilo, como você vai tomar uma decisão. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que a gente vê bastante quando a gente vai fazer gerenciamento de projeto, né, com metodologia ágil. Então, você está lá em um grupo, uma equipe, e a gente tem que decidir se essa tarefa que a gente tem que fazer, se ela é fácil ou difícil. Eu vou dizer se ela é fácil ou difícil, meu colega vai dizer se é fácil ou difícil, mas eu sou a quarta pessoa na fila e 3 pessoas disseram que a tarefa é fácil. O que você vai acreditar? Mesmo que você queira, se você acha que ela é difícil, você já foi influenciada por outra decisão, então você vai lá e fala, não é fácil, mesmo talvez achando que é difícil. Esse é um viés muito claro, que acontece com bastante gente, e pode acontecer, inclusive, em coleta de opinião, por exemplo, em pesquisas, né? Então, pesquisa eleitoral, por exemplo, estou ali num grupo de amigos. Ah, você vai votar em quem em 2022? 3 amigos disseram que vão votar em fulano porque fulano é ótimo. Vai ser você o quarto que vai dizer, ah, não, deixa, vou votar em ciclano? Às vezes você acaba dando uma resposta ancorada numa outra informação que você recebeu previamente, né? E isso pode mudar bastante a maneira como os nossos dados os resultados dos nossos dados, né? Porque a pessoa que respondeu, né? A pessoa que doou o dado para a gente, né? O dado dela pode estar enviesado aí com esse viés de ancoragem. E o de enquadramento, gente, que tem muito a ver com design, realmente, né? Então, às vezes eu tomo uma decisão baseada ali na maneira em como aquela pergunta me foi feita, como aquilo me foi formulado, né? Ou pela forma, pela ordem como as opções são apresentadas. Então, é isso. Se eu sou apresentada, né? Primeiro a um candidato, depois ao outro, pode ser que eu simplesmente fale o nome do primeiro candidato, porque ele ali é o que apareceu mais vezes naquele formulário, ou que apareceu mais vezes em primeiro lugar, então é o que está mais fresco na minha cabeça. Então, a gente sempre precisa pensar no design das perguntas, no design do problema que vai ser apresentado para a pessoa, para a gente pensar em como esses dados foram coletados, né, como eles chegaram até a gente. Então, existe essa série de vieses, né, e essa série de erros, como a gente já falou, isso para deixar bem claro mesmo que não existe nada dado nos dados, gente, que muita coisa pode influenciar os nossos resultados, né? Desde a nossa coleta até realmente os vieses das pessoas que responderam as perguntas para a gente. Ah, então tá, mas isso aí é tudo erro humano, né, Bárbara? As máquinas não mentem. Se eu pegar, por exemplo, um algoritmo de inteligência artificial, tá perfeito, porque máquina não tem viés. Será que não? Esse é um caso que ficou bem famoso, que foi baseado, então, numa ferramenta, né, que é utilizada nos Estados Unidos para ajudar juízes a decidirem sobre a possibilidade de uma pessoa reincidir num crime, né? Então, o juiz vai decidir se essa pessoa pode responder o processo em liberdade ou não. E para isso, ele vai usar essa ferramenta que vai dizer se essa pessoa tem possibilidade em reincidir. Porque se ela tiver uma alta possibilidade de cometer um crime novamente, ele vai falar, não, não vai ficar em casa, não, fica aqui, vai ficar preso mesmo, né? Ou se ele pode fugir também, né? Então, não, se é uma pessoa que tem grandes chances de ficar solta e acabar fugindo da justiça, eu não vou soltar essa pessoa. Então, é um algoritmo que, enfim, dá ao juiz essa probabilidade, né, dessa pessoa reincidir ou fugir. A ProPublica, que é um veículo jornalístico, né, dos americanos nos Estados Unidos, resolveu
fazer uma auditoria nesse algoritmo para ver se estava tudo certo. Então, eles analisaram a pontuação de 7 mil pessoas que foram presas, né, numa determinada região ali da Flórida durante 2 anos. E chegaram a um resultado ali que falou, opa, tem algo aqui. Então, se eles pegavam, por exemplo, 2 pessoas que tinham a mesma idade, o mesmo sexo, a mesma ficha criminal, mas eram de raças diferentes, ou seja, você tinha uma pessoa branca e uma pessoa negra, eles viram que mesmo com tudo igual, o negro tinha 45% mais chances do que o branco de receber uma pontuação alta, ou seja, como se ele tivesse uma alta chance de reincidir ou de fugir, mesmo ele tendo mesma idade, mesmo sexo, mesma ficha criminal que a pessoa branca. E se pergunta, ué, mas por quê? Esse algoritmo parece estar enviesado. Mas como? Se não existia nenhuma pergunta sobre raça ali, né? Assim, mas ele não tinha uma pergunta sobre raça, mas eles tinham perguntas sobre, por exemplo, alguém na sua família já foi preso? Quantas vezes você foi preso? São perguntas que, embora não sejam especificamente sobre raça, ele tem um recorte racial que é muito claro. Aqui mesmo no Brasil, por exemplo, a gente sabe que a maior parte da população encarcerada hoje é a população negra, né? E que existe toda uma questão racial, social, né, de classe, de grana mesmo, e que isso impacta diretamente. Então, será que você está interpretando, né? Será que o algoritmo também está interpretando esses dados corretamente? Então, até as máquinas, gente, podem ter vieses, né? E não à toa a gente está falando tanto nos últimos anos sobre realmente auditar inteligências artificiais, né? A fazer uma auditoria de algoritmos, porque podem ter perguntas lá, né? Que estão enviesadas de alguma maneira e que vão enviesar o resultado final ali, né? Dessa análise de dados, mesmo ela sendo feita por uma máquina. Então, mesmo o machine learning, gente, mesmo a inteligência artificial pode ter vieses, tá? E vamos falar então um pouquinho sobre boas práticas, então, né, para trabalhar tudo isso de maneira ética. Primeira coisa que, Bárbara, você já repetiu isso várias vezes, vou continuar repetindo, sempre lembrar, dados podem estar errados, podem enganar, eles podem prejudicar, eles podem ser invasivos. Então, apresentar dados como uma forma de jornalismo requer que a gente submeta os dados a quê? A um processo jornalístico, que é checar, apurar, colocar contexto, né? Apresentar de uma forma ali que seja didática, que informe e não desinforme, tudo isso é importante. Ou seja, o básico do padrão de ética no jornalismo, gente. Não infringe as leis, não minta, reduz os danos, tá? Tudo isso também se aplica ao uso de dados. Com todas aquelas perguntas que a gente fez, vou estar prejudicando alguém de alguma maneira coletando esses dados? Vou ser o jornalista hacker aqui, vou infringir as leis? Não. Vou mentir? Vou manipular esses dados para eles dizerem o que quer que eu diga, como se eu estivesse manipulando uma pessoa para me dar a aspa que eu quero que ela me dê? Não. Básico do básico. Contexto sempre, gente. Não use dados fora do contexto, né? Então, como eu falei, por exemplo, se a gente está falando de número de delegacias para atendimento à mulher, eu preciso dar o contexto, eu preciso dizer que esse estado, por exemplo, apesar de ser o estado que de repente tem mais delegacias, também é o estado que tem mais ocorrências de violência contra a mulher e que todas essas várias delegacias, na verdade, estão super sobrecarregadas, né? Então, o que poderia ser um dado super positivo à primeira vista, de, olha só, o estado que mais tem delegacias para atendimento à mulher, na verdade, pode ser um dado negativo quando eu aplico o contexto a ele, né? Posso usar só dados? Então, gente, nossa, que bom, nunca mais vou precisar entrevistar ninguém, né? Não gosto de falar com as pessoas. Não, jamais. Sempre conversar com as pessoas que produziram aqueles dados, com as pessoas que entendem do assunto sobre o qual aquela base de dados fala, para a gente realmente tirar dúvidas, entender o contexto, checar, né, se as nossas análises, se os nossos insights fazem sentido, entender por que às vezes não fazem. Tudo isso a gente só vai conseguir realmente conversando com fontes humanas, gente. Então, não, mexer com números e com dados não muda o fato de que estaremos sempre precisando de fontes humanas, tá? E uma coisa muito importante, gente, da qual a gente tem falado cada vez mais, que é pensar na privacidade. Então, assim, a gente trabalha muito no jornalismo de dados com transparência, né? Então, a gente sempre fala, não dê só o resultado final da sua análise, disponibilize os dados para as pessoas. Mas, principalmente, gente, quando a gente vai trabalhando com dados de pessoas, com dados humanos, de comunidades, etc., vamos publicar só o que é necessário ser publicado, só o que faz sentido, né? Não vamos expor demais as pessoas, não vamos publicar, não vamos... O ideal, gente, é a gente pensar na privacidade desde o momento da coleta. Preciso perguntar tudo isso sobre essa pessoa, sobre essa comunidade, sobre esse grupo? Vou usar todos esses dados? A gente tem uma mania, às vezes, de pensar, eu vou coletar. Se eu não precisar, depois eu tiro, né? Depois eu não coloco, não. E não é assim, tá, gente? A gente realmente precisa pensar nessa privacidade, tá?
Então, às vezes, a gente não precisa publicar todos esses dados, pensar nisso. E sempre pensar que os nossos dados podem ser limitados, né? Então, a gente precisa dizer para os nossos leitores que alguns dados têm limitações, né? Então, quando a gente começou a pandemia, por exemplo, a gente tinha um problema que a gente imaginava que existia, que era de subnotificação, né? Um problema ali de notificação mesmo dos dados, né? De hospitais, secretarias, etc., para a nacionalização desses dados. E muitas pessoas começaram a usar os dados de mortes, registros de mortes do cartório, né? De cartório, e muitas vezes as pessoas diziam, nossa, mas os números de mortes no cartório, né? Com síndrome respiratória aguda grave, por exemplo, eles são maiores que os números de coronavírus. Será que está tendo uma grande notificação? Mas é importante lembrar que, por exemplo, os números dos cartórios mesmo, eles também têm falhas. E aí a Folha, por exemplo, fez uma matéria ali mostrando que, olha, olhar esses dados pode não ser o caminho também, tá? Então, existem dificuldades, limitações de atualização, de padronização, que não é igual para todas as cidades. Então, uma base de dados que pode ser falha. E é importante a gente explicar para o leitor que, olha, estamos numa situação aqui, por exemplo, de pandemia, em que as bases de dados são limitadas. Há incertezas sobre isso, né? A gente viu isso com a vacinação, por exemplo. A base de dados da vacinação é falha, tem problemas de registro, de preenchimento. A gente precisa explicitar isso para o leitor, porque isso também é informação. Vou falar um pouquinho aqui de erros comuns, gente, que a gente comete quando a gente está falando, principalmente de números, tá? Erros que são muito comuns e precisam parar de existir. Então, primeira coisa, falácia causal, ou seja, correlação não é causalidade, gente. Então, por exemplo, aqui 2 exemplos bem claros, né? Vou aqui, fiz uma análise aqui e descobri que os gastos, né, dos Estados Unidos, assim, né, anuais, né, com ciência, espaço, tecnologia, sempre que eles crescem, o número de suicídios por estrangulamento, sufocação também crescem. Então, eu acho que isso tem tudo a ver. Não, óbvio que não tem tudo a ver, né? Eles podem estar correlacionados, ou seja, realmente, quando um aumenta, o outro também aumenta, mas com certeza não, porque um influencia no outro. Tenho certeza que os gastos em ciência, espaço e tecnologia não influenciam o número de mortes por suicídio nos Estados Unidos, né? Os números de filmes, aqui acho que até sem, não dá para ver aqui o gráficozinho, as linhas, mas esse é um gráfico que mostra, por exemplo, os números de filmes, né, em que o Nicolas Cage aparece nos anos todos, né? Então, ali, os anos em que ele mais aparece em filmes também é o ano em que mais pessoas morrem afogadas. Ok, realmente isso acontece, mas é porque uma coisa influencia a outra? Não. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para a gente não dizer que coisas que parecem estar relacionadas e que muitas vezes, né, estatisticamente estão, né? Então, realmente tem uma tendência quando uma cresce, a outra cresce também. A gente não pode dizer que uma influencia a outra. Vou dar um exemplo, por exemplo, a gente sabe que países de renda mais alta, né, de renda maior, são países onde tem mais venda de fast food, por exemplo. Posso dizer que é porque uma coisa influencia a outra? Não posso. São coisas tão relacionadas, mas não posso dizer que é por isso que elas acontecem. E a gente tem visto que isso tem tido um cuidado, inclusive, para falar sobre pandemia, né? Então, muitas vezes a gente vê coisas que parecem estar relacionadas e que fazem muito sentido de estarem relacionadas, mas o que acontece? Existem uma série de variáveis que podem influenciar naquilo também, né? Então, a gente sabe, por exemplo, a gente pode dizer que os números, né, os lugares onde a taxa de isolamento é menor são os números que têm mais casos de Covid. Mas será que é só isso que impacta? Às vezes pode ter tido ali, sei lá, algum acontecimento muito pontual que tenha, de repente, inflado, né, aumentado os números de coronavírus naquela região, apesar da taxa de isolamento ser ok. Então, a gente sempre precisa lembrar disso, né? É muito difícil a gente cravar que uma coisa causa a outra, gente. A gente tem essa vontade de fazer isso com dados, né? E ainda tem outras falácias estatísticas, tá, gente? Então, essa aqui, por exemplo, foi um caso famoso da justiça, em que uma advogada perdeu 2 filhos ainda bebês. Enfim, né, a justiça dizia que ela tinha cometido infanticídio, né? Então, que ela tinha assassinado esses bebês. E ela dizia, né, a defesa dizia que os bebês sofreram do que a gente chama de SMS, né, que é a síndrome da morte súbita, né? E aí o promotor, ele fez um cálculo muito doido, gente, porque ele viu que a incidência desses casos, né, de morte súbita em bebês, era de 1 caso para 1.300 nascimentos. Ele simplesmente multiplicou uma coisa na outra e falou que, então, a chance de 2 bebês, né, morrerem por morte súbita seria, na verdade, de 1 em 73 milhões, né? Então, ele multiplicou 1 por 8.540, que é o, né? E
multiplicou isso e falou, pronto, é 1,73 milhões. O que ele esqueceu? Que, obviamente, né, a gente está falando de 2 bebês que nasceram na mesma família, 2 irmãos, que o fato de um ter morrido de morte súbita já impactaria na probabilidade do segundo também ter morrido com essa síndrome, né? Então, às vezes a gente esquece que algumas variáveis podem impactar no segundo, um evento, por exemplo, pode impactar no segundo evento, né? Então, essa é uma falácia estatística que a gente comete bastante, a gente costuma não pensar muito nisso, a gente precisa pensar que, às vezes, um evento impacta no outro, né? E que vai impactar a probabilidade, toda a estatística disso acontecer. E a gente tem um outro exemplo também, que é esse exemplo do paradoxo de Simpson. Eu não vou mostrar o vídeo todo aqui, mas ele é um exemplo, por exemplo, ele vai contar uma história aqui de 2 hospitais, né? Então, são 2 hospitais, por exemplo, que você pode ver ali, vamos supor, né? Então, a gente tem a porcentagem de pacientes que saem desse hospital com vida e pacientes que saem a óbito, né? Então, você pode simplesmente olhar para esses 2 números e falar, esse hospital é melhor, porque nesse hospital mais pessoas saem com vida. Mas quando a gente tem 2 grupões, né? Então, dos pacientes, né? E quando a gente vai dividindo esse grupo em subgrupos, ou seja, não, mas é que nesse hospital mais pessoas chegaram com uma condição de vida, uma condição de saúde muito pior. Então, é mais natural que essas pessoas tenham saído com óbito e não saído com alta, né? Vivos, né? Então, nem sempre olhar esse número bruto, esse grupão ali, vai ser o melhor. Quando a gente vai dividindo em subgrupos, todas essas estatísticas, elas vão mudando. Né? Então, é muito difícil a gente tentar falar de indivíduos ou de grupos menores olhando só para grupões, para grupos grandes. Às vezes a gente precisa realmente dividir eles em subgrupos e olhar em como outras variáveis impactam esse resultado do grupo final, tá? Do grupo grandão ali. Isso é bem importante também. E para terminar, gente, até nos gráficos a gente precisa ser ético, tá? Então, por exemplo, se eu sei que o gráfico de pizza não é o mais indicado para quando eu tenho várias variáveis, né? Então, vou fazer um gráfico de pizza de 100 fatias só porque eu acho o gráfico de pizza bonito. Isso não vai, na verdade, acabar desinformando e confundindo o meu leitor? Vai, mas é que eu acho mais bonito, né? Isso não é uma escolha muito ética, né? Então, o Alberto Cairo, né, que é um dos grandes nomes da visualização e data viz no mundo, ele diz isso, né? Que quando um designer escolhe uma forma gráfica, né, uma visualização, só porque ele gosta, mesmo sabendo que isso pode levar, inclusive, à desinformação de quem vai ler ou à confusão de quem vai ler, isso é uma escolha moralmente errada. Não é só porque eu acho bonito que eu vou usar, né? Eu preciso usar o que realmente vai informar melhor o meu público, né? Esse juramento hipocrático aqui, né? O juramento ético do DataViz, né? Não devo usar a visualização para confundir a verdade, né? A gente tem que respeitar o poder que a visualização de dados tem e lutar contra os inimigos, né? Para que a gente informe e não desinforme. Então, se eu sei que esse gráfico, que aqui o gráfico de linhas é mais utilizado, vou utilizar um gráfico de barras? Talvez não. Né? A gente vai falar mais sobre visualização, mas é importante a gente pensar que, inclusive, nas nossas escolhas de visualização, existem muitas escolhas éticas, gente. O tipo de gráfico, a cor que a gente vai usar para falar de certos temas, tudo isso é uma escolha ética. E sempre lembrar, então, que a boa prática padrão é ser transparente, gente. Metodologia aberta. Então, de fato, eu disponibilizar os meus dados para o meu leitor, para que ele possa fazer as análises dele, eu explicar como que eu fiz esses dados. No Elas no Congresso, por exemplo, a gente tem um super cálculo estatístico, a gente mostra todas as etapas desse cálculo, a fórmula desse cálculo, como a gente capturou, coletou esses dados, qual foi o período. Não existe jornalismo de dados sem metodologia aberta e transparente, tá, gente? A gente precisa realmente deixar os nossos dados livres para escrutínio público. Qualquer um pode usar aqueles dados e chegar às mesmas análises que você ou não, né? Mas as pessoas precisam poder fazer isso. A gente não pode só dar o dado pronto, né? A gente precisa estimular que eles tenham essa autonomia também. Isso é inclusive o que deixa o jornalismo de dados com mais credibilidade, né? Então, código aberto, fiz uma robô, deixo meu código aberto ali disponível para quem quiser fazer algo parecido, quem quiser se espelhar, quem quiser fazer alguma alteração, mas quem quiser também escrutinar o meu código também possa fazer isso. Sempre dar crédito às fontes, gente. Então, estou utilizando dados de outras pessoas, estou utilizando estudos e resultados de outras pesquisas. Não só citar que eu estou usando tal pesquisa, mas deixar o link mesmo para essa pesquisa para que as pessoas também possam ver, também possam ler. E sempre pensar, gente, que jornalismo de dados é colaborativo, né? Então, não é só dar crédito, mas é realmente trabalhar junto, né?
a gente não pode ver, né, a gente tem grandes trabalhos de jornalismo de dados, Panama Papers, que eu citei aqui hoje, por exemplo, que foram feitos em várias redações, né, trabalhando juntas, não se vendo como oponentes, esse furo aqui é meu. Não, mas é realmente somando habilidades e sendo muito ético e transparente também em relação a isso, tá, gente? Então, aqui, só para terminar, deixei aqui alguns princípios do jornalismo de dados, acho que tem algumas coisas bem importantes aqui. Então, é realmente ter transparência, né, de fato, não pensar em uma história só porque aqueles dados estão disponíveis, então vou dar essa matéria para o que custar, porque os dados estão muito fáceis, será que é realmente importante? Qual que é o recorte? Tudo isso, realmente pensar que os nossos algoritmos, os códigos, tudo isso tem que estar aberto para escrutínio público, então tem que ser compartilhado. Lembrar que a gente tem responsabilidade sobre os dados que a gente produz, responsabilidade sobre os dados que a gente publica, então não é essa coisa do, eu só mostrei os dados, o que fizeram com esses dados não faz diferença, não é assim, né? É sempre importante a gente pensar em qual é a mensagem que a gente está passando quando a gente publica esses dados, quando a gente publica essa análise, né? Como o caso da vacinação, por exemplo. Se a gente publicar uma matéria dizendo que as vacinas vencidas foram dadas aí no país inteiro, eu tenho muita responsabilidade sobre como isso vai impactar a confiança das pessoas na vacina. Ainda mais se a gente vê depois que a matéria poderia ter sido outra, né? Que na verdade a falha era na base de dados, né? E não na aplicação da vacina. Então isso tudo é importante. E vou deixar aqui também esse link do Medium com o Manual de Jornalismo de Dados para Redações, que vai falar um pouquinho sobre como a gente pode pensar em formar equipes para equipes de jornalismo de dados. Vou mostrar aqui um pouquinho, então, sobre como a editoria de dados muitas vezes trabalha subsidiando outras editorias, sobre quais são as funções das editorias de dados, desde elaborar pedidos de lei de acesso à informação, até elaborar códigos, manter bancos de dados atualizados, auxiliar outras áreas, quais são os tipos de profissionais que fazem sentido, então, editor, repórter, analista de dados, um repórter de data vis, de visualização. É um link bem legal aqui, inclusive com as principais tarefas de cada uma dessas funções, que eu acho que pode ser bacana para quem realmente quer pensar em como entrar e que habilidades desenvolver para estar numa equipe de jornalismo de dados, gente. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro momento aqui de aulas e, enfim, estou bem ansiosa para a gente continuar conversando mais sobre jornalismo de dados, agora que a gente sabe que os dados estão em todos os lugares, que não existe nada certo neles, e que a gente precisa pensar nesse trabalho de uma maneira ética para que a gente esteja sempre informando e não desinformando com dados. É isso, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau.